essa prova de 2012 foi uma prova muito mal feita, sabe? Primeiro que ela tinha 12 questões de aritmética. Ou eram de aritmética mesmo, ou eram de geometria e álgebra disfarçadas. E as outras 8 questões, você teve anuladas, você teve questão impossível de resolver. Essa aqui, por exemplo, uma questão foi anulada. Olha só. Eu vou mostrar a questão que foi colocada originalmente na prova, que foi anulada, e eu vou mostrar uma outra questão alternativa que foi obtida por uma modificação nesse enunciado, que por sinal é uma questão muito fácil. Olha só o que esse problema fala. Na fabricação de um produto é utilizado o ingrediente A ou o ingrediente B. Ou seja, você pode usar uma mistura. Você pode usar uma mistura de A com B. Ou você pode usar tudo A ou tudo B. Ou meio a meio, mas ele fala, tem que usar A ou B. E ele falou ainda um detalhe aqui. Sabe-se que 10 kg do ingrediente A, 10 kg de A, produz o mesmo efeito que 100 kg do ingrediente B. Produz o mesmo efeito. O que quer dizer isso, hein? Tem um símbolo. Eu estou dizendo que é igual, que é equivalente, que é semelhante? Não. Eu vou botar PMR. Produz o mesmo efeito. Mas eu não sei como é que eu vou escrever isso matematicamente. Aliás, não tem como escrever isso matematicamente, né? Ele falou aqui o seguinte: se a soma de x quilogramas de A, vamos calcular tudo em quilogramas, certo? X quilogramas de A mais y quilogramas de B é igual a 44 mil gramas, ou seja, 44 quilogramas. Se você calcular todo mundo em quilos, né? Você tem x quilos de A, y quilos de B, e x mais y é igual a 44, certo? Você tem uma equação, é verdade. Agora, isso aqui não é uma equação. Produzir o mesmo efeito não traz nenhuma relação entre o A e B, porque o A e B você podia colocar eles em quantidades iguais. Ou pode colocar tudo A ou tudo B, quer dizer, você pode fazer qualquer bagunça aqui nessa mistura de A com B. Eles podem ser utilizados em proporções quaisquer. A única coisa que você sabe é que nessa situação aqui você tem a soma de duas quantidades de A e B de tal forma que a soma dê 44 quilos. E ele pede para você encontrar uma relação entre x e y e pergunta qual dessas está certo, tá? Então esse problema é anulado porque isso aqui não relaciona A com B. Dizer que faz o mesmo efeito podia ser assim. Se eu usar um componente fabricado com A e B, com um total de 10 quilos, então... e tudo bem, mas ele não falou nada disso, ele não falou nem quanto que fabricou. Ele nem falou se vai usar isso aqui para fabricar, ou se isso aqui dá para fabricar produtos com esses dois produtos, tá? Então, isso aqui é o problema. Não relaciona os componentes A e B. Ou seja, o x e o y não estão relacionados de forma alguma. Eu não posso estabelecer uma relação matemática entre x e y somente usando essa afirmativa. Produz o mesmo efeito. Então, como eu falei, a prova de 2012 foi uma prova mal feita, tá? Porque quando apareceu uma questão que não era de teoria dos números, aritmética avançada, números primos, essas coisas, uma questão normal de sistemas de equações do primeiro grau, ele botou um que não dá para resolver. Pronto, uma questão que foi anulada. É ruim isso aqui. Atrapalha a vida do candidato, né? Que o candidato perde tempo tentando fazer uma questão que não dá para resolver. E aí todo mundo ganha ponto, porque a questão foi anulada, o ponto foi dado para todo mundo. Isso é injusto.
Certo. E aí o nosso grande amigo professor Madeira, que eu já falei, que lá no site do Madeira, no Matemática, né, tem todas as provas do Colégio Naval dos últimos 32 anos, resolvidas lá em PDF, e ele consertou as questões que estavam com defeito. As questões que foram anuladas, ele modificou o enunciado para dar certo, né? Então ele recuperou as questões anuladas, para não deixar em branco, né? Então, eu podia colocar direto aqui a questão no Madeira, adaptada aqui pelo Madeira, mas eu gosto de mostrar o que deu errado, né, com a anulação, e aí eu mostro a questão correta aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, obrigado, Madeira. Professor Madeira. Pô, Madeira tem um trabalho danado, não só de resolver tudo, mas também consertar as erradas. Tá certo? Então, ele resolveu lá. E vamos ver como é que ficou a questão com esse novo enunciado, ó. Na fabricação de um produto é utilizado o ingrediente A ou B. Sabe-se que para... Agora aqui ele colocou já a modificação dele, ó. Sabe-se que para cada 100 quilogramas do ingrediente A, devem ser utilizados 10 quilogramas do ingrediente B. Pronto! Cada 100 quilogramas de A, tem que ser utilizados 10 quilogramas do ingrediente B. Muito bem, claro que se eu usar 10 kg de A, eu tenho que usar 1 kg de B. Então, tem que manter essa proporção do uso dos componentes A e B. Bom, ele falou então a seguir, se reunindo X quilogramas do ingrediente A e Y quilogramas do ingrediente B, então eu botei X quilogramas de A e Y quilogramas de B, resulta em 44 mil gramas, ou seja, 44 quilogramas. Então olha só, como é que você, para formar o produto, né? 44 quilogramas do produto, certo? Então você vai ter que juntar A e B nessa proporção, num total de 44 quilos. Então, se eu tenho que misturar esses dois componentes na razão de 10 para 1, não é isso? 100 para 10 é a mesma coisa que 10 para 1. Então, quanto que eu tenho que utilizar de X e quanto eu tenho que utilizar de Y? Quantidade 10 vezes maior, né? Então, essa quantidade é 10 vezes maior que essa e a soma dá 44. Então, como é que eu formo isso? Eu vou dizer que X mais Y é igual a 44 e eu vou dizer que X é 10 vezes Y. Pronto, fica um sisteminha de duas equações com duas incógnitas, bastante simples. E qual é a solução desse sistema? Claro, são números inteiros, você pode até resolver isso aqui de cabeça, né? Você pode colocar que o X é 40 quilos e o Y é igual a 4 quilos. Então, isso aí, o X é igual a 40 e o Y é igual a 4. Esses são os valores de X e Y que solucionam um problema. Agora, você tem que partir aqui para testar as respostas, né? Qual dessas respostas está certa? Tem que testar, uma por uma. Não tem jeito. Será que y igual a x é igual a 2 a 60? Ou seja, será que 4 elevado a 40 é a mesma coisa que 2 a 60? Bom, 4 elevado a 40 é a mesma coisa que 2... Bom, você troca 4 por 2 ao quadrado. Você vai ficar então com 2 elevado a 80. 2 elevado a 80 é igual a 2 a 60? Não. Então a letra A está errada. E aqui, raiz de xy é igual a 5 raiz de 10. Raiz de xy, que vai dar 4 vezes 40. Ó, raiz de 4 vezes 40 é raiz de 160. Troca o 160 por 16 vezes 10 e tira a raiz do 16. Isso aqui vai dar 4 raiz de 10. E isso aqui não é a mesma coisa que 5 raiz de 10, certo? O problema aqui, a opção B fala que isso é 5 raiz de 10. Não é. Então, a letra B está errada também. E esse aqui, o que que tem? Raiz décima de y elevado a x é igual a 256. Vamos fazer raiz décima. Y elevado a x é 4 elevado a 40.
Olha, 4 elevado a 40, bom, se eu vou extrair a raiz décima, eu vou dividir esse expoente aqui por 10. Então vai ficar 4 elevado a quarta. 4 elevado a quarta dá quanto isso? É 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que é 16 vezes 16, que é 256. E tá certo, ó. 256. Então essa é a opção correta, letra C. Claro, você teria ainda que pegar essas outras duas aqui. Eu vou deixar isso aqui para casa. Para casa, você vai pegar e fazer esses testes aqui e você vai verificar que realmente essas duas aqui estão erradas, tá? A gente já encontrou a certa aqui.